Oi, pessoal, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu tava meditando, lendo na Bíblia ontem e eu achei muito interessante, eu senti muita vontade de compartilhar, então nesse momento vou deixar a vergonha de lado por alguns minutos só para compartilhar isso. Eu queria ler uma passagem que tá lá em Romanos 5, primeiro no versículo 12, que diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Nesse versículo está sendo falado sobre Adão, quando ele deu toda a legalidade e liberdade para que a morte entrasse na vida das pessoas de uma forma devastadora. E lê também o versículo 17 em diante, que diz: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Bom, e o que me chamou muita atenção, né, nesses versículos foi a força ou a influência que uma única pessoa tem. Aqui no caso, duas pessoas. Primeiro, Adão, que teve uma influência para o mal, uma atitude que gerou morte, não só para ele, mas para todo o mundo. E depois, Jesus Cristo, que veio e trouxe vida, trouxe restauração, trouxe esperança, enfim, tanta coisa, ao contrário daquilo que o primeiro homem tinha feito. E vendo isso, eu fico pensando na influência que a gente tem sobre as nossas decisões em relação a nós, em relação ao próximo, né, às outras pessoas, principalmente nessa situação que a gente vive hoje, que realmente o nosso foco hoje possa cuidar de nós, mas não somente de nós, e sim da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. Que a gente possa ter essa atitude que dê vida, que gere vida para outra pessoa, que possa gerar saúde para outra pessoa e não uma atitude de morte, uma atitude de egoísmo, uma atitude de somente olhar para o nosso umbigo, mas que realmente nós temos essa influência, essa força em relação às nossas decisões para as outras pessoas e que no meio de todo esse caos que a gente está vivendo hoje, que muitos dizem que é algo que está longe, que não pode chegar onde a gente tá e tal, ou que é frescura, que realmente a gente possa cuidar das pessoas, cuidar de nós, que a gente possa ser cidadãos que cooperam para o bem, independente de crer em Deus ou de não crer, que nós possamos ser pessoas que geram o bem e como filhos de Deus que a gente venha representar isso bem, que não venhamos a ser pessoas que levam o nome de Jesus cada vez mais para baixo, mas que realmente nós venhamos ser comprometidos com a verdade, comprometidos em amor, em fazer o bem e, acima de tudo, confiar em Deus. Sabe, confiar não é aquilo que resta, tipo, no meio de tudo isso o que resta é confiar em Deus. Não, confiar em Deus não é o que resta, confiar em Deus é aquilo que deve ser o primordial, independente das coisas estarem indo bem ou não estarem, que a gente possa confiar que existe algo melhor, que algo melhor está por vir, que existe uma esperança, que existe uma saída para tudo isso.